Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Olha só, vou fazer a implementação do command, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aquela interface padrão que tem um método lá que executa o comando, tá? Então aqui em Java você pode criar uma interface. Se a gente estivesse trabalhando lá em C++ ou quer criar uma classe abstrata, pode criar também, tá? Desde que você consiga implementar aquele método padrão de execução do comando, tá? Então eu vou criar aqui uma interface, chamar ela de command. E essa interface vai ter aqui um public. Tem um método padrão. Esse método padrão aqui, ele pode variar de aplicação para aplicação, tá? Eu coloquei aqui void, porque pode ser que nessa aplicação não precise retornar nada, tá? E não recebo nenhum parâmetro aqui. Agora, eu posso ir numa outra aplicação e ter que retornar alguma coisa ou receber parâmetros nesse... Oi? Pode colocar outro. Pode. Se você tem um padrão genérico, você pode botar um object. Ou, por exemplo, a gente lá em PSW, a gente precisou de um padrão command que recebia o request e o response. Eu passo o request e o response. Então, a interface aqui do comando ele vai ser dependente do que são os seus comandos. Tá? Outra coisa, você não precisa... Eu faço a implementação do command. Imagina que você tivesse grupos de comandos. Tá? Eu tenho um comando que trabalha da forma X, eu tenho um comando que faz da forma Y. Eu posso ter dois grupos de comandos diferentes. Tá? Criar uma hierarquia de interfaces, coisa e tal, para trabalhar. Tá? Ou eu fazer duas implementações do command, um para um tipo de comando, outro para outro tipo de comando. Tá? Então, essa interface aqui vai depender do que você está fazendo, tá? Para que você vai usar o seu command. Tá? Agora, você tem que ter uma interface. Tá? Uma outra coisa que é legal aqui no padrão command é que aqui a gente só tem um método para executar. Tá? Se você quiser fazer um undo, tá? Um desfazer, você pode colocar mais de um método aqui. Você pode ter um método para executar e ter um outro método, por exemplo, para desfazer. Tá? Ou seja, para cada comando concreto, você vai dizer como faz e como desfaz. Tá? Se você quiser ter na sua aplicação a funcionalidade de desfazer aquele comando. Se não, eu só quero executar, só executo. Mas quem guardaria a fila lá do... O invoker. Tá? Se eu tiver que enfileirar ou empilhar os comandos para depois desfazer. Lá no invoker, quando ele chamar o comando, você vai e coloca na estrutura de dado o comando que foi chamado. Tá? Então, olha só, essa interface a gente tem que ter. Tá? Pode variar a interface? Pode, tá? Mas você vai ter que ter uma interface comum para todos os comandos. Então, o primeiro elemento a gente já fez. Aí você vai ter um outro elemento aqui que é um invoker. Tá? Esse invoker aqui, ele vai instanciar os comandos e guardar a lista de comandos, tá? Então deixa ele quietinho aqui, porque para a gente trabalhar com isso, a gente vai precisar ter comandos concretos, tá? Eu vou criar alguns comandos concretos aqui, tá? Então vamos criar um primeiro comando. Ó, padrão de nomenclatura, tá? Ou você vai usar um prefixo ou vai usar um sufixo. Tá? Se o cara é um comando concreto, você vai botar lá o nome do comando, command. Tá? O mais comum que eu vejo é sufixo. Tá? O cara colocar como prefixo fica estranho. Aí, por exemplo, vou dar um nome, por exemplo, a command. Tá? A criatividade tá fraca, tá? Eu vou dar aqui o comando A e o comando B, tá? Só para a gente ter dois comandos concretos. Então, esse cara aqui, ele vai implementar a interface command.
Tá? E aí, por ele implementar a interface command, você vai ter aqui um método dele concreto para executar o comando. Então eu vou dar um system out aqui para a gente poder ver, quando a gente executar o comando, que o comando foi efetivamente executado. Beleza? E aí eu vou criar um outro comando concreto, que é o comando B, tá? Ele vai implementar essa interface command. E aí vamos imprimir aqui também alguma coisa. Beleza, temos dois comandos concretos, já dá para a gente fazer um invoker de alguma forma, tá? Aqui também vai depender da aplicação, como é que você quer trabalhar com a instanciação e a execução dos comandos, tá? Então, existem aplicações, se o seu comando você não vai empilhar ele é um comando que é independente de estado, você pode ter uma instância para cada comando, tá? E você sempre chamar a mesma instância, tá? Que é o que a gente fez lá em PSW, que a gente criou no mapa, né? E a gente vai fazer aqui. Se você precisa fazer undo, muitas vezes o seu comando vai ser dependente de estado, tá? Da aplicação. E aí você vai precisar de uma instância para cada execução do comando, tá? Então a forma com que você instancia e guarda os comandos também é dependente do que você quer fazer com eles, tá? Então, só quero sem estado, a execução do comando é sempre a mesma coisa, não muda, independente do estado da aplicação. Então, você pode criar o cara que só tem uma instância. Tá? Se muda o estado, se é stateful, né, que a gente chama, talvez você precise de uma instância de cada comando concreto para cada execução daquele comando. Tá? Ó, eu vou fazer do jeito... Posso fazer dos dois jeitos, tá? Para a gente entender. Eu vou fazer primeiro do jeito estático, tá? Se não precisa de mais de uma instância. O comum aqui é, ou no construtor, ou na parte usando a instanciação estática, a gente criar essas instâncias. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter um cara aqui que é alguma estrutura de dado que vai guardar os comandos. Tá? Posso usar uma lista? Posso, não tem problema nenhum. Posso usar um array? Posso também, não tem problema nenhum. Tá? Você vai ter que correr sempre, né? O problema vai ser, na hora que você for pesquisar o comando, você vai ter que percorrer, se for uma lista, se for um array, você vai ter que percorrer o array todo. Então é mais fácil a gente usar um mapa, porque vai mapear o comando ou a string do comando para a instância, tá? E é só por isso que eu costumo fazer essa implementação usando o mapa, tá? Quer usar lista? Pode usar lista, não tem problema nenhum, não está ferindo nada a implementação do padrão, tá? Mas eu acho mais fácil fazer assim. Então vou colocar aqui um public map, os comandos, né? E esse cara aqui pode ser um hash map. Você pode definir aqui também quem é a chave e quem é o valor do seu mapa, tá? Então é comum a gente receber esses comandos via string. Então a gente tem a string do comando para um cara que é o command. Nada te impede de você mudar essa chave, tá? Se você quiser mudar essa chave, botar int, float, o que você quiser, você bota, tá? Apesar de eu achar que string aqui é o mais adequado, tá? Então a gente coloca string, command, string, command, tá? Beleza? Isso para criar o mapa. Se a gente vai ter somente uma instância de cada comando, tá? Uma forma da gente fazer isso, tem várias formas de a gente fazer isso. A gente pode fazer, por exemplo, no construtor, tá? A gente pode fazer um bloco de inicialização estática.
se aquele atributo ali for estático, tá? Desde que você só tenha uma instância. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem outras formas de fazer isso, tá? Uma implementação comum, para quem está com preguiça de implementar um singleton depois, que a gente vai ver que resolve esse problema das instâncias, é fazer com um estático, tá? Então aqui você tem um atributo estático, você cria um bloco de inicialização estática, e aí nesse bloco de inicialização estática você cria os comandos e associa as chaves, tá? Então, por exemplo, comandos.put, na chave A, colocar new a command. Na chave B, new b command. Repara que o A e B são nomes arbitrários, tá? Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil para a gente. E associar o mesmo nome da chave para o comando, porque eu acho que é uma forma fácil da gente entender, tá? Você pode fazer o mapeamento se quiser aqui também, tá? Não tem problema nenhum. E aí tem esses caras aqui. O invoker vai ter que ter algum método para que o cliente invoque o comando, tá? Então você vai ter aqui, ó. Eu vou criar como estático, já está tudo estático, vou botar estático também, estático. O que esse cara aqui vai fazer? Vou botar um tipo aqui, vou botar void. Esse cara aqui, ele vai pegar qual é o comando e executar o comando, considerando que aqui você tem um mapeamento direto do que chega para aqui, para a chave do comando. Se você tiver que fazer um parse, você pode fazer ou parse aqui no invoker ou criar uma outra classe que faz esse parse para você, tá? Se o mapeamento não é direto da string que chega aqui, ó, para as strings que vão estar aqui, tá? Que são chamadas aqui, ó. Mas a ideia do invoker é que ele pegue o comando que vai ser executado e chame. Encontre o comando e chame o comando. Como é que fica o cliente? Vou criar um main aqui no cliente, tá? Para a gente poder chamar aqui. Esse aqui seria o cliente. O cliente pega o invoker e manda invocar o comando, e aí passa a string do comando que ele quer, tá? Comando A, comando B, beleza? E repara que é o seguinte, aqui, antes de invocar o comando, eu podia estar, por exemplo, lendo do console, recebendo uma requisição web, podia estar recebendo um evento de uma interface gráfica, o que for, tá? O cliente, a única coisa que ele conhece é o invoker, e ele tem que passar qual é o comando, e aí ele está desacoplado do comando concreto, tá? O comando concreto, quem conhece o comando concreto é o invoker conhece, e os comandos concretos, eles podem usar qualquer parte da aplicação, tá? Então esse que é o fluxo das coisas. Vamos executar esse código aqui, ó. Diga. Essa estrutura toda do command, ele fica a nível de arquitetura na parte da view? Cara, depende do que você está fazendo. O mais comum que eu tenho visto aí é você usar o command em conjunto com a camada de vista. Porque é normal que a gente receba os comandos da camada de vista, tá? Agora, nada te impede de usar em outras camadas. A gente teve até uma discussão lá em PSW que se o command fazia parte da camada de vista ou se faz parte da camada de controle, né? E aí depende do que os comandos fazem. Se os comandos fazem papel de camada de vista, ou seja, interpretam os parâmetros, fazem filtragem dos parâmetros de tela, ele é da camada de vista.
Nada impede de eu implementar um comando que seja da camada de controle. Tem o service que fizesse também o rastreamento disso aí, né? Nada te impede. O padrão ele é para comandos, tá? Comandos gerais. Independente se é comando de interface gráfica ou se é um comando de controle. Eu não podia encadear um command num outro command. Entendi. Eu tenho um comando de camada de vista que chama um comando de camada de controle. Posso também, não tem problema nenhum. Tá. Você tem que entender que o command ele é para abstrair os comandos, tá? E desacoplar a aplicação dos comandos. Tá? Muitas vezes a gente usa o command porque o mesmo comando aparece em mais de uma vez na interface gráfica. Tá? Por exemplo, aqui no Eclipse, eu posso criar uma classe aqui, new class. Eu posso criar uma classe por aqui, new class. Ou eu posso usar um atalho do teclado e criar uma classe. Não é o mesmo comando? Tá? O que a gente vai fazer? Para cada ação dessa, você liga e envia o mesmo comando que vai ser executado. Que no final das contas vai abrir essa telinha aqui. Tá? Isso. Está instanciando a mesma coisa. É o mesmo comando. No final é uma posição estática. No final é a mesma coisa. Tá? E aí tem essa vantagem da gente conseguir abstrair o comando também. Tá? Eu não preciso repetir esse código. Tá? Eu tenho o lugar certo para esse código, que é o comando concreto que aquilo representa. Beleza? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Só volta lá no Invoke. Volta no Invoke? Vamos lá no Invoke. Nesse caso, o Invoke é basicamente o front todo que tinha lá no PSW. É o front. Esse lá em PSW, esse Invoker aqui, ele era o front controller, né? Só que o front controller recebia a requisição, tratava ali mesmo, de alguma forma, pegava o action. Não sei se fazia um parte seguinte, mas eu sei que ele pegava o parâmetro action, que é quem é o comando, e aí chamava esse cara aqui. Chamava esse cara aqui. A única coisa que ele tinha um tratamento de exceção ali. Que é a característica do front controller. Tratamento de exceção é para você centralizar as coisas. Tá? Olha só. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Uma outra implementação desse cara aqui, desse mesmo cara. Tá? Você pode, em vez de guardar esses caras aqui já instanciados, vocês podem usar para instanciar. Tá? Em Java é um pouquinho mais difícil, porque você, para instanciar de forma dinâmica uma classe, você tem que usar uma API que chama Reflection. Tá? Você saber qual é aquela classe específica e você instanciar. Em tempo de execução, em tempo de execução eu te digo qual é a classe que você vai instanciar. E aí ele vai instanciar aquela classe. Tá? Mas você pode fazer implementação que não tem os comandos já instanciados. Tá? E quem instancia cada comando dependendo do que for. Tá? Só fica um pouquinho mais difícil de fazer porque a gente tem que usar uma API que chama Reflection. Tá? Então ele não teria essa lista, ele só teria uma linha e aí você que colocaria aqui, né? Então, eu teria... Você colocaria para quem está passando o que vai ser instanciado, né? Você, em vez de você ter um new aqui, você teria quem é a classe, quem é aquela classe. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, em vez de direto para o command, eu colocar um cara que chama class. Class, tá? Class em Java é uma classe, é uma referência para uma classe. Não é para um objeto, tá? É para uma classe, tá? Então você vem aqui e bota class. Aí o que você vai fazer? Aqui, em vez de você dar new, você diz quem é a classe. Então você diz esse cara aqui, ponto class. Tá. Aí, beleza. Isso aqui não tem instância. Não tem instância. Eu tenho referência para a classe. Tá? Então eu não posso executar. Tá? Aí eu não me lembro como cria.
Eu acho que é assim, ó. New instance. Aí esse cara aqui vai criar uma instância da classe. Você tem que chamar o método por essa instância. E aí você vai chamar o método por essa instância. Então eu passo aqui. É claro que quando ele dá new instance, como ele não sabe que tipo que é, ele vai te retornar um object. E aí para você acessar o cara, você vai ter que fazer um cache. Tá? Então eu vou fazer um cache para o command. Vou fazer o cache para o command. Aí ele vai reclamar também aqui. Ele pode lançar uma exceção, tá? Então esse cara aqui ou eu trato ou eu dou um throw. Vamos tratar. O ideal de tratamento de exceção não é isso, tá, gente? Não é só dar print stack trace e acabou, tá? Você deveria jogar para um log para você ter registro, mostrar a mensagem apropriada para o usuário, tá? Então assim, não é só isso aqui não. Para o nosso caso, que a gente não está fazendo essas coisas, a gente faz assim. Agora, não levem isso para a prática, tá? Dar print stack trace está tratado. Não, gente. Tem que fazer alguma coisa com isso. Tá? E aí, no final das contas, você pega aqui e chama o execute. O que esse código vai fazer? Para cada chamada do comando, para cada invocação daquele comando, será criada uma nova instância do comando. Tá? Então, se eu não preciso de novas instâncias, eu só estou desperdiçando memória. Tá? Se eu não guardo nenhum atributo, eu só estou jogando memória fora. Dessa forma aí, né? Dessa forma aqui. Então eu vou criar um atributo, para não dizer que a gente jogou memória fora, é para a gente ver funcionar também. Tá? Eu vou fazer o seguinte, até para a gente ver que funcionou, eu vou criar um private static int count. Contador estático. A gente saber quantas instâncias foram criadas. E aí, quando eu criar a instância, eu atribuo o valor do contador e incremento o contador. Tá? Então, vou criar aqui, ó. Aí eu vou ter um atributo aqui. N, pode ser N. N recebe count. Vamos fazer assim, ó. Como eu preciso primeiro pelo menos uma instância, count mais e N recebe count. Tá? E executou o comando na instância N igual a N. Beleza? Fazer isso no A e fazer no B também, né? Só vai ter que trocar aqui. Beleza? E aí vamos fazer aqui. Cadê? Client. Vou invocar aqui algumas vezes esses caras, né? Vou invocar aqui uma vez só, não. Vou invocar mais. Vou botar aqui 3 vezes cada um. Beleza? E aí roda. Executou A na instância N igual a 1, A e B na 2, A e B na 3. Ou seja, foram 3 instâncias aqui. Beleza? Então isso aqui é uma forma da gente criar instâncias dinâmicas, né? Dependendo de qual comando que é executado. Tá? Se eu tivesse um undo, aqui eu podia ter um undo que é, por exemplo, decrementa esse contador, alguma coisa assim, tá? Que é dependente da instância. Beleza? Isso é mais uma forma de fazer. Tá? Mostrei 2 formas diferentes de fazer. Quando eu escolho uma e quando eu escolho outra. Uma quando eu não tenho... Eu tenho um comando que é stateless, ou seja, que não depende de estado, e a outra eu tenho um comando que é stateful, e eu quero desfazer esse comando de alguma forma, ou armazenar esses comandos. Tá? Nessa última no map, você está guardando cada instância daquela. Repara que a instância voou aqui, né? Ela voou, ficou perdida? Voou.
Porque aqui eu crio a instância. E onde é que eu guardo a instância? Lugar nenhum, né? Ficou lá dentro do Mac, não, né? A única coisa que está entre aspas sendo guardada é um N, né? Só que depois que você deixar, vai... vamos... Acho que eu perdi no tempo. Perdeu. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem um histórico. Eu estou colocando tudo estático aqui porque eu não quero ter instância statinho. O que é isso aqui? Vou criar uma array list para guardar os históricos de comandos executados. Esse padrão não seria a melhor forma de statements ou Não tem melhor forma. Não tem melhor forma. Depende do que a sua aplicação vai fazer. Os seus comandos guardam estados. Por exemplo, guarda estado. Eu preciso guardar um histórico dos comandos que foram executados com estados dele para depois fazer ou para depois listar, alguma coisa assim. Se eu tiver essa característica, eu vou implementar dessa forma, que é uma forma stateful. Eu guardo a instância, eu crio a instância e guardo. Se eu não preciso guardar a instância de comando, eu não vou desfazer, não quero saber o histórico, não quero nada disso, faz stateless, faz daquele primeiro jeito. Que aí o que acontece? Eu só tenho, é sempre a mesma instância. É sempre a mesma instância. O mais fácil de implementar é o stateless, mais fácil. O stateful você só vai implementar se você quiser fazer um undo, se você quiser ter uma lista das execuções, esse tipo de coisa. Tá? Ó, aqui basta você pegar o history e guardar. Então, por exemplo, executa o comando, vem aqui no history e adiciona o comando na lista. Tá? Aí o que acontece? No caso, se a gente fosse querer fazer o tratamento de erro, a gente podia usar esse history para colocar no log. Posso usar o history para listar quais foram os comandos que foram executados. Posso usar para desfazer, tá? Posso usar para o que eu quiser, tá? Dependendo da aplicação. Então, ó, vamos fazer aqui de uma forma diferente. Em vez de eu posso printar esse cara aqui, eu posso querer reexecutar os comandos, tá? Por exemplo, eu vou fazer a reexecução dos comandos aqui, ó. Vou vir aqui no cliente e executei esses comandos, certo? Aí vou pegar o history e vou mandar reexecutar. Tá? Então deixa eu botar aqui no invoker. Como esse cara aqui esse cara tá public, mas não devia, tá? Esse cara devia estar private. Vou botar um método aqui. Public void. Esse método ficou com nome feio pra caramba, tá? Execute all. Ou seja, executa tudo. O que você vai fazer? For todos os comandos na história, pega o command e executa. Tá. Executa todos os comandos. Você chega aqui no cliente e chama ele. Falou. O que ele está reclamando aqui? Executa ou só executa? Eu não botei estático. Tá. Pronto. Então ele executa o A e o B, A e B 3 vezes, né? AB, AB, AB. Aí vai executar de novo, né? Mas com as mesmas instâncias. Então, ó, até aqui foi a primeira execução. 1, 2 e 3, no A e no B. E aqui foi a reexecução. Nas mesmas instâncias, com os mesmos estados. Tá? Beleza? Como é que eu faço um undo? Basta eu percorrer essa lista e desfazendo, né? O undo é uma pilha, né? Na verdade não é uma lista. Você vai botando as coisas na pilha e depois você tem que desfazer de cima para baixo. Tá. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Vou dar um stop.